Imaginação Criadora, de Roy Eugênio Davis. 12ª impressão, capítulo 3. A técnica da imaginação criadora. Chegamos agora à própria técnica, como usá-la, como ela opera e o que ela pode significar para você e para o seu mundo. Este procedimento é a chave simples que você pode usar a fim de concretizar todos os seus sonhos razoáveis. O Webster New College Dictionary fornece essa explanação. Imaginação 1. Ato ou poder de imaginar. 2. Formação de imagens ou objetos mentais que não estão presentes aos sentidos, especialmente daqueles que jamais são percebidos em sua totalidade. 3. Consequentemente, a síntese mental de novas ideias a partir dos elementos experimentados separadamente. Durante momentos incontroláveis, muitas vezes devaneamos e reunimos elementos de um tema para formar uma situação mental casual de fuga das condições percebidas pelos sentidos. A imaginação criadora é o resultado da visualização mental controlada e tem um efeito positivo no ambiente da pessoa. A quimera ou fantasia agrega os ingredientes mentais. A imaginação dá-lhes uma forma definida e exerce uma força criadora na direção da manifestação. Leia as palavras de Ralph Waldo Emerson. O homem se cerca com a verdadeira imagem de si mesmo. Todo espírito constrói para si uma casa e, além de seu mundo, um céu. Saiba então que o mundo existe para você. Para você, o fenômeno é perfeito. O que somos, somente isto podemos ver. Tudo que Adão teve, tudo que César pôde fazer, você tem e pode fazer. Adão chamava a sua casa de céu e terra. César chamava a sua casa de Roma. Você talvez chame a sua de oficina de sapateiro, 100 acres de terra ou sótão de erudito. No entanto, de linha para linha, de ponto para ponto, o seu domínio é tão grande quanto o deles, embora sem um nome pomposo. Construa, portanto, o seu próprio mundo. Quanto antes você ajustar sua vida à pura ideia de sua mente, mais depressa a realidade exterior se ajustará ao ideal. Como praticar? A técnica da imaginação criadora é fácil de praticar. Tudo o que é necessário é a disciplina de passar alguns minutos a sós, diariamente, e controlar a natureza formadora das imagens mentais. Lembre-se, essas imagens tendem a se manifestar como acontecimentos e experiências e, assim quando a controlamos, somos capazes de controlar as experiências e acontecimentos que estão para vir. Como o presente é o efeito das causas passadas, o futuro também será o efeito das causas presentes. 1. Tome uma posição de relaxamento, num lugar sossegado onde não será importunado. Recline-se numa cama ou numa poltrona. Deixe a mente ficar clara e ampla. Esteja ciente do presente, sem lembranças do passado ou desejos quanto ao futuro que possam interferir no processo que virá. 2. Na visão da mente, reúna todos os itens necessários para criar a cena final de uma condição ideal que você deseje concretizar. Em outras palavras, crie uma imagem visual mental de si mesmo, vivendo num estado ou condição desejados. Visualize, na visão da mente, uma cena que contenha seu desejo realizado. 3. Agora, faça dela um fato presente, para sua mente e para a sua natureza sensitiva, pensando e sentindo a visualização feita como a realidade atual de agora. Tenha a sensação de que o depois, o ponto no tempo futuro, já é agora. A mente subconsciente aceita simplesmente tudo que lhe é dado. Ela não sabe a diferença entre um modelo de memória de um acontecimento objetivo e de um subjetivo, isto é, entre um evento experimentado no mundo tridimensional e um experimentado puramente na imaginação. Pensando e sentindo como se o acontecimento ou experiência desejados fossem reais agora, você é capaz de encorajar uma mudança na aceitação subconsciente, assim como neutralizar os sentimentos de carência, limitação, fracasso e incapacidade de atuar. Você está, na verdade, tornando-se a pessoa que sempre quis ser, e isto o capacitará a atuar neste novo nível e a experimentar todas as coisas compatíveis com ele.
4. O passo final consiste em mergulhar mais fundo dentro de um estado mental relaxado, ou mesmo dormir por uns instantes. O motivo disto é assegurar que a memória do evento imaginado fique firmemente registrada na mente e na consciência. Se pararmos a experiência imaginativa e passarmos diretamente para um padrão de vida de rotina, poderíamos ser levados da experiência de sensação imaginativa para uma constante experiência de percepção através dos sentidos e dessa forma as nossas imagens controladas serão neutralizadas e se tornarão ineficazes. Esteja certo quanto ao processo, nós não nos estamos enganando ou vivendo num mundo irreal quando usamos a imaginação criadora. Estamos, em vez disso, assumindo o controle dos nossos modelos mentais a fim de que coloquemos em ordem a nossa vida. A maioria das pessoas não consegue controlar as imagens mentais, os sentimentos ou as ações. Através da disciplina, podemos controlar os nossos pensamentos e sentimentos de tal forma que se seguirão automaticamente. Além disso, atraímos para nós mesmos tudo o que é necessário para uma vida próspera e natural. À medida que nos movemos num oceano de substância mental que responde às nossas impressões mentais, esta substância toma forma de acordo com o modelo que apresentamos perante ela. É por isso que a imaginação controlada é a chave para controlar o destino. Depois de adquirirmos prática, não precisaremos dedicar um período de tempo muito grande à prática da técnica. Seremos capazes de controlar tão bem o pensamento e sentimentos que poderemos fazer os ajustes necessários em poucos instantes. Agora, retornemos ao procedimento e alguns dos pontos de destaque. Suponhamos que o seu desejo presente seja um lugar para morar. Ele deve estar dentro de suas posses, ser convenientemente localizado, confortável e atraente. Não o procure por aí, estabelecendo-se finalmente no que encontrar disponível. Não resmungue, não se queixe nem apresente atitudes negativas. Apenas se aquiete num lugar calmo e aclare a mente. A mente se aclarará por si, se relaxarmos com uma atitude objetiva e deixarmos fluir os pensamentos. Então, crie uma imagem na visão da mente de uma situação de lar ideal. Visualize os quartos espaçosos, a vista atraente, a mobília, os tapetes, as luzes e tudo o que deseja que esteja lá. Tenha um amigo de confiança no retrato mental e faça-o dizer: "Estou feliz por ver que você está num lugar tão bom por um preço tão razoável." Então, responda com gratidão e com um sentimento de realização, como faria se estivesse realmente acontecendo no mundo objetivo. É isto que quero dizer com tornar real para os sentidos a imagem de um desejo. Quando sentimos que é real, ela já não é um retrato mental passageiro, é uma experiência. E se você não conseguir visualizar? Mas, diz você, e se eu não conseguir visualizar muito bem? Qualquer um pode aprender a visualizar com a prática. Todavia, para economizar tempo, em lugar de visualizar, apenas entre no estado calmo e converse mentalmente com um amigo de confiança. Uma conversação que poderia já conter a realização do seu desejo, com todos os sentimentos da realidade. O ouvir interior e o próprio sentir são as chaves para o sucesso neste procedimento. O sucesso não é demonstrado como um resultado de nossa imitação do simples ato das pessoas bem-sucedidas, mas pelo nosso próprio controle sobre as imagens mentais e os sentimentos pessoais. O que retemos firmemente na imaginação deve refletir-se eventualmente em nosso mundo exterior, pois esta é a lei da mente em ação. O estado de consciência que mantivermos planejará até os meios mais adequados para que, linha por linha e ponto por ponto, o mundo interior vá moldando e ajustando o mundo exterior. A chave consiste em pensar a partir do resultado final, como sendo certo que será, mesmo antes que ele venha a ser uma manifestação objetiva. Os estados de consciência determinam as condições ambientais, uma vez que compreendamos como cooperar com a lei criadora. Se não aprendermos a cooperar com a lei criadora, estaremos fadados a passar a vida toda sendo o efeito das causas externas ou da habilidade superior dos outros no estabelecimento de metas que eclipsarão a nossa. Temos de nos mover adiante em nossas pretensões psicológicas,
pois de outra forma vaguearemos sem propósito. Controlando as pretensões, damos uma direção e um propósito ao nosso padrão de vida. Quando vivemos no pensamento e no sentimento a maneira como gostaríamos que fosse a nossa vida exterior, transcendemos as limitações aparentes de tempo e espaço e começamos a criar um lugar para nós mesmos e um tempo e espaço mais desejável. Desta maneira, aprendemos a viver tetradimensionalmente e os modelos desta dimensão são projetados automaticamente na tela de tempo e espaço, como experiências e condições tridimensionais. Que coisa maravilhosa é saber que não somos limitados por nenhuma condição exterior. O homem possui o poder de imaginar que as suas metas já estão realizadas e de vê-las manifestadas com relativa facilidade. Tudo o que é necessário é disciplina e senso de responsabilidade. Às vezes, alegamos desejar uma experiência, mas não assumimos a responsabilidade de iniciar o processo criador. Esperamos com frequência que outros façam por nós aquilo que deveríamos fazer por nós mesmos, permitindo que eles sejam senhores do nosso destino, enquanto permanecemos como vítimas das circunstâncias ou como títeres da vontade sobrepujante dos outros. Depois da técnica, o quê? Quando se torna hábil na prática da técnica e tiver chegado ao ponto em que pensa e sente como se a meta já tivesse sido atingida, que fará você? Às vezes leva pouco tempo para o desejo desabrochar com uma condição escolhida, mas ele brotará da substância da qual todas as experiências da vida são formadas. Se após a prática da técnica você estiver inspirado com ideias para a ação construtiva, entre em ação, sem vacilar. A ação não será a causa do resultado acabado, será apenas um efeito parcial da causa primordial, que é o fato de estar consciente do estado consumado. Em outras palavras, faça o que sentir inspirado a fazer a fim de trazer mais para perto a sua meta. Não fique simplesmente sentado, esperando que tudo aconteça à sua volta, sem mover um dedo. Se, porém, não souber o que fazer e não conseguir ver como começar a entrar em ação construtiva, então não faça nada exteriormente. Permaneça no estado mental de que já está concretizado. A própria conscientização do estado consumado fará o resto. A vida é um todo orgânico, uma série de peças ligadas. É por isso que, se os estados de consciência forem mantidos, terão efeito em nosso ambiente. Começaremos a atrair coisas, circunstâncias e pessoas que farão parte de nosso mundo, uma vez que permaneçamos na consciência de que já está concretizado. O tempo que leva para o seu sonho tomar uma forma concreta, após ser usada a técnica adequadamente, é o tempo que leva para todos os ingredientes se ajustarem de acordo com a lei natural deste mundo. Eu enfatizo adequadamente com referência ao uso da técnica da imaginação criadora. Se não for feita adequadamente, os resultados não serão vindouros. Essa técnica funciona sempre, contanto que seja praticada de maneira adequada e contanto que o nosso desejo seja realístico. Aquele que exclama, ela pode funcionar com os outros, mas não funciona comigo, está admitindo a sua própria incapacidade de usá-la. Um princípio natural é infalível, funciona sempre, e se funcionar para uma pessoa, funcionará para outra, com a mesma presteza. Não há pessoas especiais, existem algumas que são mais capazes do que as outras e mais cientes do que outras. Os passos são equilíbrio mental e emocional, visualização vívida do ideal como um fato consumado, torná-lo real para a afirmação mental e por sentir de fato que assim é, e então repousar até que o novo estado de consciência se torne permanente. Os nossos desejos devem ser realísticos, se quisermos vê-los realizados. O fato de uma pessoa carente de habilidade inata desejar uma experiência que se encontra além de suas possibilidades é uma insensatez. Além disso, devemos examinar os nossos motivos para termos certeza que estamos tendo sonhos úteis e relativos ao futuro. Se estivermos usando a técnica para manipular outras pessoas, para satisfazer os nossos caprichos ou para satisfazer os nossos anseios imaturos, nós não a estaremos usando sensatamente. Também devemos examinar cuidadosamente os nossos desejos, porque temos certeza que nos movemos na direção de sua concretização e se nutrirmos, e também
pode acontecer que os desejos atuais, depois de realizados, não sejam satisfatórios ou úteis para as condições futuras. Com a habilidade, vem a responsabilidade. Com que frequência precisamos praticar a técnica referente a uma meta específica? Com regularidade, até que o estado de consciência desejado esteja firmemente mantido. Quando formos capazes de viver no estado consumado, sem vacilar, poderemos dispensar a própria técnica até que estejamos firmes em nosso estado de consciência desejado. Sabemos que estamos assentados neste estado desejado quando os pensamentos, sentimentos e ações estão entrosados em relação às nossas metas escolhidas. As repetidas visualizações, se não forem praticadas com total sentimento, serão em vão, como são as orações proferidas sem convicção. Não há nenhuma mágica no desempenho da técnica. Uma única execução apropriada do processo poderá ser o suficiente, mas pratique a visualização tantas vezes quanto forem necessárias para assegurar a estabilidade da consciência do estado desejado. Pode-se ficar imaginando se mais de uma meta pode ser operada em um período de visualização. Se as metas tiverem relação mútua, podem ser tomadas como parte da visualização total. Pode-se também usar a técnica para ver e sentir a efetivação do modelo completo da vida, assegurando assim o desdobramento concatenado em todos os setores do modelo e da prática. Uma consciência de estados realizados garante a realização em todos os setores da vida. Pode ser, todavia, que áreas específicas necessitem de atenção pessoal, pois é raro uma pessoa estar totalmente consciente e aberta. Deve-se refletir profunda e cuidadosamente antes de despender energias na busca de metas. É importante que se tenha o senso de operar em harmonia com a natureza e que se deseja viver com o que é desejado, depois da concretização. Muitos homens e mulheres são infelizes porque estão vivendo os efeitos de seus desejos anteriores. Em lugar de fazerem os ajustamentos necessários, ou em vez de usarem o processo criador para formar um padrão de vida novo e mais desejável, lamentam sua sorte e preferem viver descontentes. A razão básica para agirem assim é a pobre imagem que fazem de si mesmos. Eles não sentem que merecem algo melhor, ou, tendo trazido para si a tal condição, vivem com ela como uma autopunição. Não se pode esperar para sempre pela evidência de uma orientação infalível, manifestando-se na mente e na consciência. Deve-se tomar uma decisão. É melhor experimentar nossos talentos e aprender a usá-los de maneira criadora do que esperar e nunca fazer nada. As decisões, mesmo que insensatas, olhando-se retrospectivamente, nos proporcionam uma oportunidade de aprendermos pela experiência. Tomando decisões errôneas, com o tempo aprendemos a tomar decisões corretas. Se necessitar de mais instrução para desempenhar à altura o que deseja, procure então informações. Leia, compareça às aulas, peça conselho a pessoas versadas. Não perca tempo lendo livros cujos autores não provam o valor daquilo que expõem. Não peça conselho a pessoas que não foram bem-sucedidas e que não estão bem informadas. Vá direto ao ponto, sempre. Consiga os fatos e então coloque as informações para trabalhar com ação construtiva. Pode ser que você precise mudar o seu padrão de vida diária. Você está perdendo tempo? Está desperdiçando energia e fazendo movimentos inúteis? Está perdendo muito tempo falando ou simplesmente ficando em volta de pessoas que não buscam uma meta ou que são pensadores negativos? Você próprio tem metas para o curto e longo prazos? E quanto às suas conversas silenciosas consigo mesmo? Você é positivo ou negativo? No que tange às suas conversas dentro de sua própria mente? E quanto às suas conversas verbais com os demais? Você fala de maneira alegre e otimista? Permite que as opiniões dos outros o influenciem ou que o humor negativo deles o deixe oprimido? Não teremos nenhuma obrigação moral de ficar em companhia de pessoas que são pensadoras negativas crônicas, permitindo assim que envenenem a nossa mente. Você sabe como conviver com os outros? Eles se sentem melhor como resultado de contatos com você? Devemos aprender a ser adequados ao nosso ambiente social e a viver bem com as pessoas que escolhemos conviver e fazer negócios. Você se veste bem? Fala com desembaraço e tem boas maneiras?
Está ciente das regras sociais que auxiliam no relacionamento suave entre semelhantes? Contentamento e autoconfiança. Estar satisfeito não implica satisfação total com o ambiente que se apresenta no momento. O contentamento interior, contudo, é a base firme na qual trabalhamos para colocar o nosso ambiente em ordem. O contentamento, a alegria e a autoconfiança não precisam depender de forma alguma das coisas externas. Lembre-se, o nosso ambiente nos reflete, ou nós refletimos o nosso ambiente. Para sermos causa e não efeito, devemos tomar posição na nossa consciência. Primeiro vem a autoconfiança, a seguir as decisões e a ação criadora e a realização. Lembre-se, o nosso mundo reflete o nosso estado de consciência. Portanto, fique estabelecido na consciência primeiro. Deixe que os pensamentos, sentimentos e ações fiquem em harmonia. Tudo ou mais desabrochará de forma natural. Se ficarmos desesperados e tentarmos criar uma mudança no ambiente para assegurar a paz e o contentamento, jamais seremos bem-sucedidos. Estará sempre faltando algo, porque nos teremos tornado dependentes de uma condição externa. Da mesma forma, se tentarmos atrair para nós as pessoas certas, esperando que os relacionamentos nos deem felicidade e realização, estaremos de novo dependendo de coisas externas. Tenderemos a conviver com as pessoas que possam satisfazer as nossas necessidades, tentando tornar-nos completos através de um relacionamento com indivíduos que não são, eles próprios, completos. Estar contente e autoconfiante não significa ser inteiramente autossuficiente e não precisar dos relacionamentos harmoniosos com os demais. Significa poder passar a ter relacionamentos maduros e não precisar ser impelido por compulsões neuróticas. Quando estivermos prontos na consciência, teremos as experiências que desejarmos na vida. Quando o desejo é igual à aceitação, então não há nenhuma circunstância razoável que nos possa ser negada. Esta é toda a chave que se encontra por trás da filosofia do pensamento positivo e é, da mesma forma, a chave da oração eficaz. Quando o pensamento positivo resulta no sentimento e na ação afirmativa, então o efeito é evidente. Quando a oração muda de um desejo pelo objetivo da oração para uma convicção que ela é uma realidade presente, então a oração é eficaz. A fé é a substância das coisas que se esperam, a evidência das coisas não vistas. Assim, afirmaram os grandes profetas. Viver com fé é viver no estado mental e emocional que seria nosso se os nossos desejos estivessem agora realizados, mesmo que a percepção pelos sentidos de evidência é em contrário, por enquanto. Lembre-se, já dissemos que a experiência procede do nosso estado de consciência, portanto, devemos ser estáveis em mente e convicção para que possamos ver os sonhos exteriorizados. Não é raro vermos instrutores de golfe fazerem os seus alunos observar um profissional em ação, mesmo antes de receberem qualquer instrução quanto à maneira de segurar o taco, a posição apropriada dos pés e o movimento giratório do corpo. Isso ocorre com o propósito de permitir que a mente subconsciente fotografe a imagem do procedimento correto de forma a ajudar o aluno a começar corretamente e a evitar erros. Mesmo os jogadores de basquete que passam algum tempo imaginando que estão fazendo bons lançamentos, quando não o estão efetivamente praticando, constatam que a perícia permanece aguçada. Os vencedores que levam consigo um retrato mental de si próprios sendo bem-sucedidos tendem a ser bem-sucedidos. Em suma, somos capazes de fazer bem as coisas quando nós podemos imaginar fazendo-as bem. Um homem se torna aquilo que se pensa, porque as imagens mentais predominantes moldam a consciência e se refletem como comportamento e experiência. Todos os professores da verdade disseram: qualquer coisa razoável que uma pessoa puder conceber mentalmente, acreditar que é verdade e persistir mantendo-a fixa na mente, certamente se manifestará. As sementes sadias plantadas em solo fértil certamente germinarão e crescerão como vegetais de sua própria espécie. O milho vem do milho, o feijão vem do feijão, a batata vem da batata. A boa fortuna resulta do pensamento positivo e o fracasso resulta do pensamento negativo e do comportamento insensato.
As leis da natureza são infalíveis. Semelhante produz semelhante. Com frequência, podemos dizer como foi o nosso passado, examinando as nossas experiências presentes, e como será o futuro, examinando os nossos pensamentos e atitudes atuais. Falando de atitudes. Qual a sua atitude presente quanto às pessoas, lugares e coisas? As pessoas estão bem como são ou todas elas precisam ser mudadas? Você realmente ora pelas pessoas e as abençoa? Você quer bem às pessoas e deseja que elas prosperem e que tenham saúde? Acha que é certo tirar vantagem dos outros? Acha que os outros tiram vantagem de você? Sente-se à vontade nos lugares onde tem que atuar? Consegue manipular a substância deste mundo livremente e com compreensão? Um dos motivos pelos quais alguns não conseguem conviver com os associados é que eles são hostis e realmente não os apreciam. Outro é sentirem-se inseguros e precisarem estar sempre provando a si mesmos que são superiores. Lembre-se da chave. Só podemos experimentar em nossas vidas aquilo que achamos que seja verdadeiro quanto aos outros. Uma pessoa pode dizer: eu pratiquei o pensamento positivo e a técnica da imaginação criadora conforme as instruções, mas ainda sou um fracasso. Então, perguntamos: acha que é possível os outros fracassarem, ficarem doentes ou experimentarem limitações de quaisquer tipos? Tais pessoas responderão que sim, mesmo que estejamos tentando acreditar de maneira construtiva em nós mesmos. Se acreditarmos na possibilidade de limitação quanto aos outros, estaremos mantendo essa crença ou esse conceito na mente. A lei é: os conceitos ou imagens mentais podem exteriorizar-se como experiências. Portanto, se desejarmos o bem aos outros, de fato, experimentaremos a sua realização. Se nós pensarmos que é possível outra pessoa fracassar nos negócios, ficar doente, ter um acidente ou ser infeliz no amor, nós também poderemos experimentar essas possibilidades, não por causa de qualquer lei de retribuição, mas simplesmente porque a lei é impessoal. Aquilo que está dentro pode e fará manifestar-se fora, a menos que seja modificado ou neutralizado por tomarmos uma ação corretiva em forma de ajustamento da atitude. Se pensarmos em termos de tirar vantagem dos outros, nós próprios poderemos atrair uma situação em que sejamos enganados e prejudicados. É por isso que devemos sempre pensar em termos de servir aos demais e lembrar-nos de que nosso sucesso e nossa realização vêm através de canais de boa vontade, sem tirar vantagem de ninguém, sem causar sofrimentos, para que possamos prosperar. A vida se cumpre sozinha através de canais de boa vontade e cooperação, para que todos sejam beneficiados em consciência de sua participação conosco. O uso inteligente de dinheiro, instrumentos, alimentos, vestuário e de tudo o que lidamos no dia a dia é essencial. Não somos escravos do materialismo quando prestamos atenção às questões deste mundo. A atitude é o fator principal. Seremos escravos se formos apegados ou se não formos capazes de agir inteligentemente. O apego às coisas e a aversão às coisas são ambos limitações. O uso correto dos bens no mundo é o caminho da sabedoria. Da mesma maneira, a aceitação da função natural é o caminho da sabedoria. É natural ser saudável, prosperar, apreciar os processos da vida e gozar dos harmoniosos relacionamentos com os demais. Não é natural estar doente, empobrecido, possuído por uma atitude negativa acerca da vida em geral e estar em conflito com outras pessoas. É ignorância alguém dizer: este mundo é um lugar de sofrimento e tribulações. Trabalhamos contra nós mesmos quando tentamos usar as faculdades criadoras a fim de manifestarmos a realização, enquanto ao mesmo tempo nutrimos conceitos mentais negativos como: as pessoas não valem nada, o dinheiro é a raiz de todo mal, faz parte da natureza humana ficar doente, o sexo é errado, você tem de morder o cara antes que ele o morda, e assim por diante. Alguns até nutrem o conceito errôneo de que permanecer como um eremita fora da corrente geral da vida seja uma condição mais espiritual. Conheci indivíduos brilhantes e dinâmicos, cabeças de destacados grupos empresariais que viviam em estado de consciência calmo e sereno.
Eles sabiam, através da experiência, que a consciência expandida não precisa interferir nos assuntos práticos de trabalho ou negócios. Quem tem trabalho ou negócios e deseja aumentar as suas atividades, tanto em quantidade como em qualidade, pode usar a imaginação para resultados específicos. Diariamente deve permanecer num estado tranquilo e visualizar em sua mente uma cena que envolva a realização de seus sonhos e ideais. Então, como resultado de uma mudança interior da atitude da consciência, experimentará uma nova imagem de si mesmo e de seu trabalho ou negócios. As ideias fluirão, a energia será dirigida inteligentemente, o auxílio chegará logo, os clientes comprarão em maior volume e o recomendarão a outros que, por sua vez, se tornarão elos da corrente do sucesso. Todos nós queremos ser saudáveis e agir com despreocupação. Se tiver um problema físico que precise ser corrigido, trate disso imediatamente. Talvez seja o caso de uma mudança nos hábitos de alimentação, talvez um programa mais realista de exercícios. Além disso, tenha em mente os efeitos das atitudes e emoções mentais no corpo físico. Nós diferimos em nossas capacidades e necessidades. O que é conveniente para uma pessoa não é necessariamente conveniente para todos os seres humanos. Existem normas básicas, mas os indivíduos devem adaptar-se ao programa que lhes seja mais adequado. A saúde começa na mente. Se tivermos respeito próprio e uma forte consciência de saúde, é provável que sigamos a rotina que melhor atenda às nossas necessidades. Devemos evitar os hábitos autodestrutivos, excesso no comer, alimentos submetidos a processos físio-químicos, uso excessivo de tabaco, álcool e alimentos que obstruam o sistema orgânico. O peso ideal do corpo deve ser mantido através de um programa de exercícios, dietas e uma atitude mental positiva. Não procure encontrar desculpa por estar com excesso de peso, sempre cansado ou frequentemente enfermo. Descubra a causa do problema e corrija. Use a técnica da imaginação criadora para ver interiormente a si mesmo saudável, capaz e funcional em todas as partes. Seja disciplinado em questões de dietas. Se estiver com excesso de peso, coloque-se em um programa que supra o corpo com as necessárias exigências nutritivas e persevere nisso. Se respeitar a si mesmo e tiver uma atitude sadia com relação ao mundo e às outras pessoas, você se visualizará no peso certo e logo manifestará isso. Para perder peso, não é necessário que se adote um método de redução de peso, que se entre numa dieta de moda passageira ou que se faça do seu plano de esbeltez a maior preocupação. Apenas coma menos, coma adequadamente, exercite-se suficientemente e veja a si mesmo com o peso e forma corporal idealizados. A capacidade de visualizar as circunstâncias que estão no momento em evidência afasta o homem de todas as outras formas de vida. Os animais vivem por instinto, são programados de acordo com as experiências de seus ancestrais. Alteram seus padrões somente quando são forçados a fazê-lo pelo fato de encontrarem condições de pressão em seu ambiente. Mudam os seus padrões de forma a sobreviverem. Já o homem tem a maravilhosa capacidade de imaginar o que era anteriormente desconhecido e então de se mover nas suas projeções mentais. O homem pode assim libertar-se da rotina e dos padrões compulsivos de comportamento. Só é limitado pela lei natural e por sua recusa em imaginar estados e condições que não sejam aqueles agora percebidos. Esta capacidade imaginativa é o segredo de todo o progresso, de todas as invenções e de todas as modificações da nossa estrutura social. Como ajudar os outros? Se conhece outras pessoas que precisam de auxílio, use a técnica da imaginação criadora com elas. Primeiro, contudo, assegure-se de que queiram ser ajudadas e assegure-se que você saiba como melhor auxiliá-las. Não tente mudar os outros contra a vontade, nem interfira no destino pessoal deles. Primeiramente, é sempre certo desejar o melhor aos outros e abençoá-los mantendo essa atitude. As pessoas geralmente respondem às nossas expectativas não faladas. Foi demonstrado em programas de ensino que os alunos têm desempenho de acordo com o que os professores deles esperam. As crianças, especialmente, respondem às expectativas não ditas dos pais e professores. Isso também se dá com os adultos. Espere, portanto, o melhor de todos os que você conhece e encontra e dessa maneira traga à tona a bondade radiante deles.
Se alguém tiver um problema e lhe pedir auxílio, faça o que puder. Talvez uma palavra de conselho ou instrução seja tudo o que é necessário. Talvez seja preciso um encorajamento e um apoio emocional. Você pode até ficar inspirado a usar a técnica da imaginação criadora em favor dele. Nesse caso, proceda como segue. Entre no seu local tranquilo e sereno em sua consciência. Rejeite quaisquer pensamento acerca da pessoa para quem vai praticar relativos a alegações de limitação. Comece de uma posição neutra. Visualize na mente uma cena que envolveria a liberdade necessária à pessoa. Tenha em mente que não usamos telepatia para tentar influenciar as pessoas. Nós mudamos a nossa própria mente e consciência acerca do próximo. Uma vez que a pessoa para quem praticamos esteja em nosso ambiente, se a vemos e reconhecemos apenas a perfeição ou a plenitude do ser, ocorre a mudança. Não pode ser de outra forma. Mas nós não vamos predizer como a mudança se realizará, nem devemos ficar procurando sinais dela. Fazemos a nossa prática e a deixamos. Já está feita. Não olhamos para trás, não teremos dúvidas. Fizemos o tratamento em nós mesmos em benefício de outra pessoa. Não é correto ou ético usar as faculdades imaginativas superiores para tirar vantagem dos outros ou manipulá-los em benefício próprio. Algumas pessoas são sugestionáveis e podem ser controladas, mas é a fraqueza de nossa parte tirarmos vantagem disso. Um vendedor, por exemplo, não deve usar a imaginação criadora para visualizar uma determinada pessoa comprando numa determinada hora e por um determinado preço. Em vez disso, o vendedor deve criar uma atitude de sucesso dentro de si mesmo e então servir aqueles que são atraídos para si e que estão inclinados a aceitar o serviço. Podemos ser influenciados pelos outros? É claro, estamos constantemente sob o encanto dos impulsos enviados por outras pessoas. Podemos aprender a ser seletivos e não ser influenciados sem um consentimento consciente. E não precisamos temer os pensamentos e intenções negativos de outros que possam ser suficientemente tolos de enviá-los em nossa direção. Se não houver nenhuma crença no poder do pensamento negativo, não haverá nada em nós com o qual os pensamentos negativos possam relacionar-se. Não precisaremos de orações para proteção, vontade superior ou qualquer técnica ou método de defesa. Tudo o que precisamos é de uma consciência limpa. Um dos meios mais efetivos para ajudar outras pessoas consiste em dar o exemplo apropriado em compartilhar de bom grado os princípios da vida próspera. Podemos ajudar os outros de acordo com a nossa capacidade, mas devemos tentar, por todos os meios, mostrar às pessoas como se ajudarem a si mesmas. Quando passamos a nossa compreensão para os demais, eles também podem ser autoconfiantes e independentes. Consciência desperta. Tenha em mente que, quando usamos a imaginação criadora, não a estamos praticando para condicionar o subconsciente. Algum condicionamento é inevitável e a prática também neutralizará os condicionamentos subconscientes negativos. Mas o nosso principal esforço se dará no sentido de despertarmos da dependência dos condicionamentos subconscientes, a fim de que possamos agir como seres autodeterminados, respondendo a cada situação na vida de maneira apropriada, em vez de reagirmos a uma situação presente como se houvesse outra semelhante anteriormente. Uma pessoa que está condicionada é compelida a se movimentar pela vida de acordo com a programação de seu subconsciente. Uma pessoa que está consciente é capaz de analisar com correção e também capaz de agir intuitiva e espontaneamente. Nosso ambiente presta testemunho do nosso estado de consciência e os acontecimentos exteriores se darão de acordo com ele. Isto é quase tão simples quanto girar a chave de uma ignição e dar a partida no nosso carro. Devemos permanecer na convicção interior da experiência desejada, e os mecanismos da natureza cuidarão do resto do processo. Devemos emergir do nosso período de imaginações criadoras como alguém que renasceu, dotado de nova perspectiva e novo estado de consciência. Se praticarmos a técnica e depois dissermos, espero que dê certo, não a teremos praticado de maneira correta. Viver no novo estado de consciência garante resultados definidos e previsíveis. Não é incomum uma pessoa que use esse processo verificar que se torne telepática e que é capaz de discernir os pensamentos e intenções das outras pessoas.
Pode-se constatar que a precognição, a faculdade de conhecer o futuro, começa a se desenvolver. Isto faz parte do processo natural de desabrochamento e nada há a temer, nem é motivo para se tornar egoísta. A pessoa tende também a buscar mais os valores espirituais. Por termos aprendido a funcionar com sucesso a partir dos planos interiores da mente e da consciência, desenvolvemos um maior senso de responsabilidade. Agora que temos o poder criador, que faremos com ele? Jamais devemos forçar o processo. Uma vez que tivermos estabelecido a imagem do nosso ideal como sendo uma realidade presente da mente e na consciência, deixamos o modelo desenvolver-se numa sequência regular. Não é necessário tensão nem esforço. O segredo consiste em aprender a sonhar entrando em realização. As esperanças acariciadas, os sonhos ideais e as experiências imaginadas têm sua maneira de vir à manifestação do mundo tridimensional. Após usar a técnica, siga a orientação no que tange à ação criadora, mas não maquine nem use de persuasão indevida. Caso contrário, você interferirá na marcha natural e adequada do modelo. Sinta gratidão e reconhecimento por ver os seus desejos cumpridos e os seus sonhos realizados, mesmo antes que a evidência esteja diante de você. Esta é a confirmação de que já estão concretizados, pois você não pode ser grato por algo que não existe. A gratidão e o reconhecimento confirmam nossa fé. Não limite os canais através dos quais a sua boa fortuna fluirá à manifestação. A vida se realizará através das pessoas. Ela é a causa de toda a manifestação e os indivíduos são apenas canais. A substância da mente não tem começo nem fim e pode manifestar-se de várias maneiras por toda a eternidade. Uma vez que o fluxo criador se inicie, estando você em harmonia com o processo, a realização será natural e sem esforço. Nossa esperança não está assentada na evidência visível da riqueza, mas em nosso conceito a respeito do próprio indivíduo e no relacionamento consciente com o processo da vida. A saúde, o contentamento e a prosperidade fluem de dentro de nossa própria consciência, não dependendo das condições exteriores. Quem ama jamais carecerá de amor. Quem estiver em harmonia com a natureza jamais será prejudicado, mesmo no meio de convulsão ou desastre. Não importa como os demais à nossa volta se expressem, de acordo com a respectiva compreensão e consciência. Se estivermos em sintonia com a vida e em harmonia com o processo da natureza, jamais passaremos por necessidades, seja do que for. É melhor trabalharmos em silêncio e deixarmos que a nossa expressão criadora seja a evidência da nossa capacidade. Não há necessidade de falar abertamente sobre as metas ou de fazer declarações imprudentes. Apenas mantenha fé, pois a fé é a substância das coisas que se esperam, a evidência das coisas não vistas. Em momentos de desafios e de demora aparente, não vacile. Nesses momentos, os homens são experimentados e testados no ardor da autoconfrontação. Permaneça imperturbável, controle a sua atenção, seja diligente e silencioso e permaneça em sintonia com o processo criador. Não tenha medo. Tudo o que você for verdadeiramente levado a fazer acontecerá através de você, se aprender a permitir isso. Há alguns anos, certo homem se aposentou dos negócios e se sentiu impelido a usar o resto de seu tempo a talentos compartilhando estes princípios criadores dos quais falamos com os outros. Ele não pensava em termos de começar pequeno e não crescer com o tempo, mas trabalhava a partir do fim de seu sonho. Registrou-se em um bom hotel e passou diversos dias apenas familiarizando-se com as pessoas e com o ambiente. Na verdade, fez dele o seu lar e lá se sentia à vontade. Depois disso, preparou uma série de preleções e alugou um grande salão. Programou dramáticos anúncios em jornais e começou em seu novo empreendimento com centenas de alunos, ávidos por comparecerem às suas reuniões. Mas vieram e durante anos esse ótimo professor realizou um dos maiores e mais influentes trabalhos em sua região. Um dos principais benefícios originado do uso apropriado da técnica da imaginação criadora é a experiência pessoal de ser capaz de funcionar livremente na vida. A maioria dos obstáculos são projeções de nossa própria mente. Em lugar de conservarmos imagens mentais de limitação, vejamos as gloriosas possibilidades. Vamos sonhar sonhos nobres e os vejamos tornando-se realidade. Lembre-se. Número 1. Da importância das imagens mentais controladas. 2.
Reveja as 4 etapas da prática da técnica. 3. Pense e sinta a partir do resultado final. 4. O contentamento e a autoconfiança vêm primeiro. 5. A atitude determina a experiência na vida. 6. Ajude os outros assim como você foi ajudado. 7. Sinta gratidão e reconhecimento desde o começo. 8. A própria vida é a fonte de nossa prosperidade. Aplicação prática. Número 1. Leia este capítulo novamente e grave cada um dos passos do processo na mente. Então, separe pelo menos 30 minutos ao dia para um relaxamento, para pensar e planejar, e use a técnica da imaginação criadora. Se não tiver metas específicas para trabalhar, use a técnica para estabilizar a sua perspectiva otimista e os seus sentimentos positivos. 2. Se tem estado numa rotina, faça um esforço consciente para mudar o seu padrão, de maneira a ampliar suas perspectivas. Faça novos contatos e tire a tampa do seu potencial imaginativo. Com um propósito, faça contato com pessoas, lugares e coisas que o forçarão a comunicar-se de maneira vívida. Se for necessário, tome a decisão de se afastar das pessoas que o puxam para baixo e de locais que enfraquecem a elevada determinação. 3. Preste atenção à sua dieta. Assegure-se de estar obtendo nutrição adequada. Esteja certo de estar tendo repouso, relaxamento e exercícios suficientes. 4. Não tenha medo de mudar se necessário. Para superar o medo, leia sobre pessoas bem-sucedidas, entre em ação e adquira confiança através dela. Ore e entre em sintonia com a vida. Perdoa e serás perdoado. Lucas 6,37. Você ouviu o capítulo 3 do livro Imaginação Criadora, 12ª impressão, de Roy Eugênio Davis.